Doutor, eu não aguento mais essa criança pirracenta. O que eu faço? Doutor Marco Antônio, seu pediatra de bolso vai te esclarecer. Hoje eu que vou fazer uma pergunta a vocês. Com que idade, em média, uma pessoa tende a se apresentar como rebelde, mais questionadora? Entre os 13 a 15 anos, querendo questionar a autoridade dos pais, ou em torno dos 2 anos de idade? Acertou quem disse entre 13 e 15 anos. E acertou também quem falou em torno de 2 anos. Embora sejam coisas diferentes, causadas por fatores diferentes, pode acontecer essa rebeldia dos 2 anos. Birra, barda, pirraça, zanga, são vários os sinônimos e que em inglês há um termo chamado terrible two, é a adolescência dos 2 anos, os terríveis 2 anos de idade. Por que acontece isso? Acima de 1 ano e meio de idade, a criança começa a apresentar um desenvolvimento neuronal, psíquico, muito, mas muito grande. Ela começa a prestar atenção em tudo, ela começa a querer aprender tudo e começa a ter um desenvolvimento na linguagem muito, mas muito grande. Um desenvolvimento enorme das poucas palavras que ela falava com 1 ano de idade e por volta dos 2 anos ela começa a falar, como se diz, até pelos cotovelos. Essa mudança do desenvolvimento da criança nessa idade faz com que ela, embora você nem note, ela esteja sempre com as antenas ligadas, observando tudo, captando tudo e guardando aquilo no seu interior. Então, daí vem a importância do nosso comportamento dentro de casa, do seu jeito de falar, do seu tom de voz, da sua irritação, dos seus xingamentos, enfim, tudo aquilo que você está fazendo, como você está agindo, a criança vai estar captando. Ela vai armazenando isso no seu interior, vai fazendo as suas observações e, de repente, pum! Às vezes explode numa primeira crise de birra. Bem, mas como evitar isso? Nós sabemos que somos os espelhos para as crianças. Nós somos os espelhos. E eles vão tentar nos copiar. Eles vão querer fazer tudo igual ao que nós fazemos. O que eu quero dizer é que aquela primeira crise de birra, ela já estava pronta. Não que seu bebê tivesse guardando isso para o momento certo, ardilosamente, até explodir. Não, mas ela foi observando, foi armazenando e um belo dia ela resolveu fazer igual aquilo que ela vê dentro de casa. A gente está falando em termos gerais, a gente não está falando que sempre acontece dessa forma, mas o comportamento nosso, por sermos os modelos dessas crianças, tem que ser sempre o de agir da melhor forma possível, como se nós estivéssemos num Big Brother, não eterno, mas pelo menos durante esse período. Esse Big Brother, as câmeras são os nossos filhos. Entendam dessa forma. Bem, doutor, mas já aconteceu? E agora? O que a gente faz? Bem, os adultos somos nós. Então, uma criança birrenta, uma criança pirracenta, que está tendo ali uma crise e você não sabe o que fazer, bem, vamos lá. Primeira coisa, vamos tratá-la sempre com muito amor, com muita ternura, com muito carinho. Ela está gritando, ela está se escabelando e querendo uma coisa ou outra. Ponha-se à altura dela, olhe nos seus olhos e diga: meu filho ou minha filha, eu não estou entendendo o que você está querendo. Fala para a mamãe ou para o papai. E assim você começa esse diálogo. Tá? Nem sempre é tão tranquilo assim como eu estou falando.
mas a gente tem que agir dessa forma desde a primeira crise. Então, falar com carinho, falar com amor, com afeto, não quer dizer que você vai aceitar. Muito pelo contrário. Desde a primeira vez, mostre a ela que não é desse jeito que ela vai conseguir aquilo que ela está querendo ou que ela não está querendo fazer. Desde a primeira crise, mostrar que existe uma situação e que nós dois vamos chegar a um acordo, mas não é dessa forma que você vai conseguir. A importância de dizer o não e de como falar esse não. Com isso, desde cedo, a gente vai mostrando à criança uma coisa chamada limite. Esse limite, esses limites, têm que ser demonstrados de uma forma tranquila, coerente, dentro daquilo que está acontecendo. Eles sabendo, eles conhecendo esses limites, eles vão saber até onde eles podem ir e a partir de onde que eles têm que retornar, que eles não podem ir além daquele limite que você estabeleceu. Tudo isso com muito carinho, com muita paciência e com muito amor. Sem saber, vocês estão formando o caráter do seu filho ou da sua filha. E quando a criança já é habituê em fazer essas crises, em dar essas crises, às vezes diariamente, mas você normalmente conhece o comportamento pré-crise da sua criança, principalmente na presença de outras pessoas, particularmente os avós. Devemos nos antecipar, então. Se você sabe que a hora do banho é a hora que muitas vezes se transforma na hora do pesadelo 3, então você já sabe que aquele momento é um momento de crise. O que você deve fazer? Você deve chegar para a criança e falar o seguinte: meu querido, minha querida, daqui a 10 minutinhos nós vamos tomar um banho para ficar bem cheirosos e depois disso nós vamos brincar juntos e você fala uma coisa que ele gosta de fazer, que ela gosta de fazer, e você se compromete a, após o banho, de marcar 10 minutos naquele momento que você está falando, para tomar um banho e fazer a brincadeira que eles gostam, participar dessa brincadeira. Então, a criança já vai ficar na expectativa de brincar. Então, entre o brincar e aqueles 10 minutos que faltam, tem um banho, que vai ser, com certeza, mais prazeroso. Utilizando ainda a linguagem, falando sobre o banho, ou você falar, bem, o que você acha de levar aquele boneco, aquela boneca, aquele carrinho, aquela bola, para tomar banho junto com a gente? Lógico, desde que seja uma coisa plausível, senão a criança vai querer levar uma roupa, um vestido, um sapato para o banho. E não é bem assim. Então, fazer com que a criança fique estimulada naquele momento que você sabe que seria um momento difícil. Uma outra coisa seria você desviar a atenção, tentar desviar a atenção da criança para um outro assunto. Porém, uma coisa muito importante: nunca, mas nunca mesmo, prometa aquilo que você não poderá fazer. A criança, com toda razão, não vai mais confiar em você. A outra é nunca ceder. Se você ceder apenas uma vez, você vai ter que ceder sempre. E você vai perder completamente o controle da situação. Se você falou que daquela forma não vai poder ser feito, não ceda às artimanhas, porque senão você vai ficar refém sempre a fazer aquilo que ela quer. Sempre. E nunca você vai impor os seus limites. As crianças têm realmente esse poder de nos seduzir dessa forma e ganhar no grito, principalmente com a presença de outras pessoas. Bem, não adiantou? Não melhorou?
Vamos tentar chamar a atenção da criança para uma outra situação. Então, chamar a atenção da criança para uma outra coisa que ela naquele momento não está pensando, mas desde que seja uma coisa interessante para ela. Não adianta a gente querer chamar a atenção para uma coisa que ela não gosta. Mas ela tirando a atenção daquele momento que ela está querendo guerrear, você vai buscar um outro elemento, uma outra situação que ela goste, ou pelo menos que ela admire, para naquele momento ela parar de pensar exatamente naquilo que está sendo essa disputa. Bem, doutor, não deu. Fiz tudo isso que o senhor falou, não deu. Começou a agressividade. Bem, aí já é outra coisa, é outra situação. Começou a agressividade. Primeira coisa, tenha cuidado com seu filho ou sua filha, principalmente com a cabeça, com objetos pontiagudos, com coisas que possam realmente feri-la, e tente segurá-la sem apertá-la, sem gritar, mas tente protegê-la nesse momento. E tente proteger a você também, dos chutes, das cabeçadas, das mordidas, das agressões, enfim. Então você também tem que tentar se proteger e protegendo seu filho. Nem sempre é fácil. Agora, no momento dessa agressão, você não deve discutir, tentar falar mais alto, gritar e, aliás, eu diria a você, não fale nesse momento. Espera que ela canse, espera que ela se agite até cansar e até ela relaxar um pouco. Agindo dessa forma, na maioria das vezes, nos casos de birra e mesmo de TDAH, você vai conseguir acalmar a sua criança. Nos casos de TOD, transtorno opositor desafiador, normalmente só isso não vai bastar. Que a criança com TOD, ela te desafia constantemente, ela quer partir para a briga, ela não vai deixar você em paz, ela vai te instigar até você reagir. Ela quer medir forças com você. O que você tem que fazer? Mostrar a ela que você é mais forte. Não no sentido físico, pelo amor de Deus, mas você tem que mostrar para ela que ela não vai conseguir o que quer na base do grito, na base dessa insistência do combate. Mas você tem que dizer o seguinte: você acabou de perder aquilo que você queria. Diga claramente, na marra, você não vai ganhar nada comigo. Como diziam os nossos avós, é de pequenino que se torce o pepino. Se você não mostrar isso desde cedo, a sociedade vai mostrar. Seja a sociedade ainda na criança pequena, os outros colegas vão passar a rejeitá-la, não vão querer mais brincar com ela, vão isolá-la e seria, vamos chamar assim, um bullying reacional. Os pais dessas crianças não vão realmente deixar, não brinca com fulaninho não, fulaninho só quer briga, só quer confusão, para de brincar com ele. E ele começa a ser isolado pela sociedade. Mais grave é justamente já no adolescente ou no adulto jovem, que ele vai ser aceito apenas por aqueles grupos afins, aqueles grupos contestadores da sociedade, dos bons costumes, e isso leva a um caminho que a gente sabe onde vai dar. Não percamos tempo, então. Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e dê o seu joinha, ok? Se tiver alguma dúvida, pergunte, vai ser um prazer te responder. Tchau, tchau.